Mota, cadê o Eric? Eu tenho informações para você da BR-376. Será que já está dando para pegar a estrada? Será que quem quer viajar, quem quer ir para Santa Catarina, já consegue chegar no nosso estado vizinho? O Eric Mota, ele tem informações para a gente da situação da estrada. O Eric está acompanhando desde a madrugada. Já trouxemos aqui na abertura do nosso Balanço Geral uma reportagem com o Eric mostrando as condições de manhã. A BR já foi aberta. Como é que está a situação agora de momento? Muitos caminhões, carros, veículos na estrada. Eric Mota, uma boa tarde para você, Eric. Boa tarde, Jasso. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Balanço Geral. Agora o trânsito está liberado na rodovia 376. A BR foi totalmente bloqueada ainda no dia de ontem, nas 2h30 da tarde. E hoje, perto das 11 horas da manhã, mais ou menos 10h30, a gente recebeu informação em primeiríssima mão de que a rodovia seria liberada parcialmente às 11 horas da manhã. A informação se confirmou. Às 11 horas, portanto, a Polícia Rodoviária Federal liberou uma via de cada lado. O Ricardo Cunha, nosso repórter cinematográfico, está mostrando aqui agora o grande fluxo, em especial de caminhões. Os caminhoneiros fizeram uma longa fila aqui em torno de 11 quilômetros antes da Polícia Rodoviária Federal durante a manhã. Chegaram inclusive a interditar as 3 faixas, mas a PRF veio e pediu para que eles liberassem ao menos uma para carros de emergência. Isso foi feito e agora eles podem seguir viagem. Jasson, por que a rodovia foi bloqueada, portanto? Porque choveu mais do que 50 milímetros em um período de menos de 24 horas. E foi liberada agora porque nas últimas 24, de 2h30 da tarde de terça-feira até esse momento, choveu menos de 10 milímetros. Se o tempo continuar assim, está chovendo, aí para, abre um pequeno sol, a rodovia seguirá dessa maneira. E mais, se parar completamente de chover, mais uma faixa em ambos os sentidos será liberada, o que dará maior fluidez ainda ao fluxo de veículos. Conversei com diversos caminhoneiros, como a gente viu agora há pouco, que eles falam que pretendem chegar em casa ainda antes do Natal. Então, para além de todos os problemas financeiros, Jasson, a gente tem ainda essa questão. Época festiva chegando e os profissionais do volante querem poder estar com suas famílias. Jasson, volto para você. Dando uma olhada aqui no volume de caminhões, olha, eu contei rapidamente aqui nesse comboio aqui, 8 caminhões e 3 carros, né? Então quer dizer, o volume de caminhões muito grande na estrada nesse momento. Pessoal querendo chegar em casa, os caminhoneiros, é claro, têm as suas famílias, né? Não vê a hora de chegar em casa, poder comemorar esse Natal com os seus familiares. Ô, Eric, nesse momento parece que está nublado, mas você chegou a ter aí, ver momentos de sol aí nessa região da Serra. Você acredita que, inclusive, olhando aí para o tempo nessa região aí, a coisa deve melhorar? O asfalto parece que tem uns trechos que já está até meio seco. Olha, Jasson, sai o sol e volta a chover, até por isso que eu tô com a capa de chuva. A gente parou o carro aqui nesse local onde pegou o sinal há cerca de 3, 4 minutos. E no momento que a gente parou, ainda chovia forte. Mas agora já faz um pequeno sol. Sendo assim, a situação do clima está bastante instável. Vou pedir para o Ricardo virar lá para o outro lado, Ricardo. Lá no fundo a gente consegue ver uma nuvem escura. Mais à frente, Jasson, a gente subiu em um morro para ver a situação no local onde ficam as montanhas, as ribanceiras, e nesses locais, infelizmente, ainda parece estar caindo uma leve chuva. A gente, inclusive, desceu até a Polícia Rodoviária Federal, que fica a 9 quilômetros do local do desmoronamento do dia 28, em que 2 pessoas perderam a vida, e lá, às 10 horas da manhã, chovia bastante. Portanto, o clima muito instável. Pelo que eu vi aqui, há 70% de chance de seguir chovendo durante a tarde de hoje. Jasson. Pois é, você chegou a conversar com os caminhoneiros também hoje pela manhã, Eric? Conversou? O que eles dizem? Conversei sim, Jasson. Os caminhoneiros, eles afirmam que essa situação poderia já ter sido resolvida. Eles criticam, eles lamentam o fato da Artérias Litoral Sul não ter tomado as medidas de prevenção antes do desmoronamento do último dia 28, Jasson. Vale lembrar que naquele dia teve o pequeno desmoronamento às 3h15 da tarde, o movimento seguiu acontecendo e depois tivemos o segundo desmoronamento. A gente teve um problema de conexão, Jasson, eu queria só confirmar contigo, a matéria que a gente fez já entrou no ar ou ainda não?
Já mostramos a reportagem no começo do programa, aquela que você mostrou hoje de manhã. Eu quero agora, ao 12h13, inclusive, informar para quem está chegando aqui a acompanhar o nosso Balanço Geral, que nós temos ainda muito mais reportagens sobre o tema e atualizando, inclusive, até o final do programa, minuto a minuto, as condições das estradas aqui no nosso estado. Agora, o que o Eric falou da situação, do monitoramento dos morros ali, da 376. Hoje eu vi, inclusive, no decorrer, nós vamos trazer aqui também essa informação com o geólogo, que ele fala que poderia ter sido feito aí uma prevenção em relação a essa situação. Que, inclusive, haveria aparelhos que poderiam ter ajudado a concessionária a monitorar essa situação e, assim, evitar que acontecesse o que aconteceu. Porque depois que aconteceu, aí a solução, aí o problema tem que ser resolvido. Aconteceu, tem que fazer o salvamento e ajudar, né? E evitar fechar a rodovia, bloquear para evitar que as pessoas passem, mas teria como evitar essa situação e que nenhuma medida teria sido tomada nesse sentido. A gente vai ter, inclusive, mais para frente, aqui no programa, um trecho de uma sonora, de uma entrevista, de um depoimento de um geólogo que fala sobre isso. Tá? Eu vou trazer daqui a pouco para você. Bom, o Eric segue lá falando pra gente da 376, tá? E agora eu vou com a Beatriz Frenner, que está na 277. A gente observa muitos caminhoneiros pegando estrada, né, em direção aí a Santa Catarina. Deixa eu falar com a Beatriz Frenner, que está na 277. Qual é a sua observação em relação ao movimento para quem pretende descer, principalmente para o litoral paranaense, que vai para Pontal do Paraná, vai para os balneários de Matinhos, ô Bruna? Ô Beatriz, perdão. Olha, Jasson, a gente continua ao vivo aqui da BR-277, acompanhando a movimentação. Nesse ponto, por exemplo, vemos aí que o trânsito segue normalmente, mas como a gente já informou antes, há locais de lentidão e também pistas seguindo em 3 faixas em alguns locais. Agora, a gente falando da 277, dos problemas que já tivemos com desmoronamentos, com deslizamentos e também da Estrada da Graciosa, a Federação de Agricultura do Paraná fez um estudo, um documento elaborado por uma equipe técnica profissional da área, geólogos que analisaram as condições dos deslizamentos e esses incidentes que ocorreram, todo o contexto foi levado em consideração e esses especialistas, eles concluíram, Jasson, que estes deslizamentos, estes incidentes poderiam ter sido evitados. Isso tudo se tivesse feito aí, se tivesse um monitoramento frequente das encostas, das rodovias, com o serviço de geólogos. Eles disseram que existem recursos tecnológicos capazes de detectar esses possíveis problemas, não de prevenir, de impedir que eles ocorram, mas de certa forma saber o momento, o horário e o local em que eles iriam acontecer. Isso, por exemplo, pode evitar a passagem de veículos no momento, em uma dessas rodovias, no momento em que o risco esteja alto de um deslizamento ou de um desmoronamento. Nós temos a entrevista com o Nilson Camargo, que é técnico da FAEP, e ele falou sobre a conclusão desse estudo e, inclusive, eles atribuem a falta de pedágio, que a gente está sem pedágio na 277 desde novembro do ano passado, por conta do fim do contrato. Eles atribuem também a essa falta do serviço que era prestado antes pelas concessionárias, a essa falta também de manutenção e desse tipo de monitoramento, desse tipo de serviço que deveria ser prestado. Vamos ver. A forma de você fazer é justamente esse monitoramento diário, né? Você fazer uma verificação diária, principalmente nessa época de enxurradas, né? De chuvas que tem caído. Então, quando chove muito, você tem que estar atento para verificar quais são as possibilidades de haver naquela região um desmoronamento. Mas, paralelamente a isso, né? Você tem que ter um sistema de análise de risco, né? Esse sistema de análise de risco, você vai mapear toda a tua região, onde você vai achar que tem a possibilidade de haver novos deslizamentos. Temos convicção de que a antiga concessão tinha esse serviço, sabe? E não é possível que você não tivesse esse serviço, porque não lembro de termos havido tantos problemas assim como tem acontecido agora recentemente. Quer dizer, né, Bia, o que falta realmente, aqui no nosso Brasil é assim, né? No nosso país é assim, né? Alguns cuidados que às vezes caem no esquecimento. É mais ou menos isso.
daí acabam passando. Aí precisam acontecer tragédias, né? A gente fica pensando aqui, 2 meses, né? É o tempo que praticamente 2 meses, né? Para que fosse tomada aí alguma atitude em relação a 277, né? A 376, a gente já ouviu, inclusive, um geólogo aqui no estúdio também que disse a mesma coisa, confirmando, né? Ratificando, inclusive, o que disse aí o geólogo da FAEP, né? Que realmente tudo isso poderia ter sido evitado. E agora, nessa época de final de ano, em que as pessoas pretendem, né? Que as pessoas querem sair de casa e aproveitar as férias, infelizmente, encontram as estradas desse jeito. Sem contar os caminhoneiros, que estão todo dia nas estradas e também estão enfrentando essa dificuldade e um enorme prejuízo. É prejuízo para o caminhoneiro, é prejuízo para o agricultor que não chega a mercadoria dele no posto para escoar, é prejuízo para todo mundo, né? Mercadoria que não chega no litoral, que não cruza a divisa do estado. Enfim, poderia ter sido evitado? Pelo que a gente tem ouvido até agora, parece que até a gente poderia ter evitado pelo menos um pouco dessa situação e ter chegado ao ponto que chegou, né? Ô, Beatriz, você tem informação aí da Estrada da Graciosa? Porque para ela ela deveria ter sido liberada ontem. Parece que foi, mas é só um pedaço. Como é que está sendo essa situação, essa condição da Estrada da Graciosa? A Estrada da Graciosa, uma estrada turística que os motoristas já eram acostumados a circular por lá em uma velocidade bem baixa, agora é preciso circular ainda mais. Isso porque ela está no sistema siga e pare. Para o motorista que está assistindo a gente em casa entender bem, esse sistema é aquele em que primeiro uma pista é liberada, avança, depois trava e só depois disso a outra também tem a passagem, aí o fluxo autorizado. Então, a Polícia Rodoviária Estadual, que tem a competência naquela região, Jason, está fazendo essa orientação, está sinalizando para os motoristas. Essa liberação, ela ocorreu dentro do mais rápido possível, justamente para conseguir ajudar tanto as pessoas que trabalham com o turismo naquela região, quanto quem vive ali na altura da Estrada da Graciosa. Isso porque ficou totalmente bloqueada por algumas semanas, então nesse momento o trânsito está liberado em siga e pare, só que só durante o dia. Durante o período da noite, ela volta a ficar fechada por conta dos riscos que são considerados pela Polícia Rodoviária Estadual. E aí, se à noite a Estrada da Graciosa fica fechada, a única alternativa para o litoral paranaense acaba sendo a 277, que a gente já informou aqui. Está fluindo com o trânsito a partir desta quarta-feira em 3 pistas. O que isso significa? Que no quilômetro 39 ao 40 são 3 faixas para os motoristas que vão se revezando também entre quem vai sentido litoral e quem volta sentido Curitiba. E do quilômetro 40 ao 41, onde também tem interdição, essa continua seguindo em apenas 2 faixas. Lembrando, é um trecho de via duplicada, seriam 2 pistas para cada lado. Então a gente ainda tem uma intervenção naquele local que causa congestionamento. Os últimos balanços da Polícia Rodoviária Federal eram que em torno de 5 quilômetros de trânsito muito lento se formavam para quem estava seguindo o sentido Curitiba, mas também para quem estava indo no sentido litoral. Isso dá um acréscimo de em torno de 1 hora na viagem para os 2 sentidos. Por isso a gente informa a paciência e também o cuidado do motorista, porque no momento, Jason, que tem que ficar circulando com o carro, avança um pouquinho e para de novo, a própria mecânica do veículo também acaba sofrendo. A última vez que a gente esteve no litoral fazendo reportagem, nós também visualizamos isso. Muitos veículos que acabam estragando por conta que o motor é forçado nessa condição de para e arranca o tempo inteiro. Então fica essa recomendação também para o motorista tomar o cuidado, ter a paciência e um olhar de frente até para o próprio veículo para conseguir seguir com essas férias, com a viagem da forma mais tranquila possível. Jason. É isso mesmo, né, Bia? Carro que ferve, é embreagem que vai pro pau, é complicado, né? Então, realmente, esse momento que nós estamos vivendo das nossas estradas é muito preocupante, com certeza. Obrigado, Bia. A gente volta a conversar daqui a pouquinho. A gente tá atualizando, tá, gente? É todo minuto trazendo informação para você. Eu quero mostrar a imagem do litoral Matinhos. Tem imagem de Matinhos? Nesse momento nós temos 24 graus no litoral paranaense e a gente observa aí o seguinte, ó, que já temos menos nuvem no litoral. Isso significa que vai parar de chover? Não, pelo que eu estive olhando na previsão, parece que não. Parece que devemos ter aí novamente alguns períodos de chuva. Menos do que a gente já teve? Menos, bem menos.
a gente fica na torcida aqui. De repente pode mudar e não chover mais. Tomara que isso aconteça. Mas nesse momento temos 24 graus, poucas nuvens no céu ali em Matinhos. E temos já mais gente do que ontem na areia da praia aqui em Matinhos. Eu já tenho aqui na outra imagem agora, Guaratuba. Dá uma olhada aqui, ó. Guaratuba, olha a fila, gente, para atravessar. Olha a fila para atravessar o ferry boat, tá? Essa fila aqui, 3 horas em média. Você viu que o governador Ratinho Júnior disse que aumentou, inclusive, né? Tinha pedido para que aumentasse o número de balsas e tal, fizeram algumas reformas para que o atendimento fosse mais rápido, mas mesmo assim, nós temos hoje 3 horas no mínimo de espera na fila para atravessar o ferryboat. Outra coisa, para quem vai para Guaratuba, caminhão, só se tiver 26 toneladas para menos. Mais que isso não pode, a não ser que seja morador de Guaratuba e tem que comprovar, né, que mora na cidade, senão não passa, porque o prefeito baixou lá um decreto, tá? Então nós temos aí essas duas condições também no nosso litoral. Hoje, quarta-feira, e a tendência qual que é? A tendência é de que esse aumento nas estradas, né, nas estradas e também no litoral aumente. Agora, vamos pegar a estrada? Vamos com calma, tá, gente? Já pode sair de casa preparado. Biscoitinho no carro, uma água a mais, né? E também muita paciência na bagagem.